Olá, amigos da comunidade Saúde Mais Ação. Eu sou o Dr. Francinaldo, neurocirurgião e educador financeiro, e também o CEO da Saúde Mais Ação Educação Financeira. E hoje eu gravei esse vídeo para discutir um pouco com vocês um tema dentro da estratégia Enriquecer Faz Bem à Saúde, que costuma às vezes gerar alguma confusão, alguma insegurança, tá? Que é a rolagem da venda de opções. Mas eu não vou falar aqui da parte prática da rolagem, porque isso já tem vários vídeos aí no canal no YouTube, em todos os cenários possíveis. Vocês podem assistir, deixar os comentários e revisarem quantas vezes vocês quiserem. O que eu vou falar aqui é sobre o racional, né? O que está por trás da rolagem, por que ela tem que ser feita e como que eu sistematizo a rolagem para que fique uma coisa automática para vocês. A gente sabe que, como a gente não recebe educação financeira na escola, muitas vezes nem na vida, esse conhecimento é novo para a gente. E quando a gente trabalha no mercado de opções, esse conhecimento é mais específico ainda. Então, às vezes gera confusão e gera insegurança. E por isso que eu gravei esse vídeo para vocês. É muito importante, quem já fez o nosso curso Enriquecer Faz Bem à Saúde, seja o online, seja o presencial, ou quem já leu, né, o livro Enriquecer Faz Bem à Saúde, ou quem está executando a venda de opções, se depara com a questão da rolagem. Bom, dentro da estratégia Enriquecer Faz Bem à Saúde, nós usamos como remuneração da carteira a venda de opções OTM, tanto call quanto put. E o objetivo dessa venda de opções é obter um ganho regular por meio do prêmio que é recebido pela venda dessas opções. Então, a primeira coisa que vocês têm que entender, ou que tem que consolidar, é que a gente vende sempre opção OTM. Por que OTM? Por causa do θ. O θ, ou decaimento pelo tempo, é uma grega, né, que me mostra que esse prêmio perde de valor todos os dias, mantendo-se os demais fatores constantes. Então, o θ é a nossa grande vantagem no mercado de opções para quem trabalha com a venda, né? Porque o θ está a favor de quem vende e contra quem compra. Ou seja, a cada dia que passar, o prêmio da opção que foi vendida vai perder valor, até que no dia do vencimento, claro, se os outros fatores se mantiverem constantes, essa opção vale zero. Mas mesmo que essa opção suba de valor, que o preço do ativo atinja ou ultrapasse, né, o preço de exercício da opção vendida, o θ continua agindo. Então isso faz com que, mesmo em situações de subida muito no preço, no caso das calls, ou de queda no caso das puts, ainda assim a gente tem alguma vantagem em relação ao comprador, porque o θ está sempre agindo, mesmo que o valor extrínseco, né? Lembrem-se que a opção OTM, ela só tem VE, só tem valor extrínseco. Numa opção ATM, ela tem os dois, e na ITM também ela tem os dois, mas o VE da ITM é pequeno, mas teve VE, o θ vai atuar. Então, o θ, pessoal, é a nossa grande vantagem para quem faz a venda de opções OTM, tá? Mas o que eu quero discutir aqui com vocês, passar dessa teoria, é a rolagem. Então, para entender bem a rolagem, vamos analisar as duas situações que a gente se depara para quem está começando e para quem já está fazendo, tá? Primeira coisa, qual é o meu critério de entrada na venda coberta? Entrada. Como é que eu entro para fazer a venda coberta? Ou seja, como é que eu faço a minha primeira venda de opções, né? Então, é muito simples. Primeiro, você pega o preço do ativo que você tem, preço do ativo, seja Vale, seja Petrobras, Banco do Brasil, qualquer ativo que seja. Claro, o ativo tem que ter liquidez para opções. E você vai calcular para call mais ou menos 5% acima do preço. Então esse vai ser o strike. E para put, mais ou menos 5 a 10
com média, digamos assim, de 6, usualmente a gente trabalha 6, abaixo do preço, tá? Abaixo do preço. Isso aí já está bem explicado lá no curso e também nos vídeos previamente que eu já coloquei no canal no YouTube. Quem quiser pode ver de onde veio esses 5 e esses 5 a 10% aqui para venda de call e put. Mas você pega o preço do ativo, vamos supor que o ativo hoje esteja R$50. Então, se eu fosse vender, lembre-se que esse cálculo é faltando um mês para o vencimento, né? Então, vamos supor que esteja faltando um mês para o vencimento. Então, eu venderia uma call com strike 52,5, 52,50, ou seja, 5% acima, e uma put, deixa eu só melhorar aqui, call, e uma put com strike 47, 6% abaixo. Então essa seria a minha venda. Esse foi o meu critério de entrada. E por que esse nível, né? Eu não vou entrar aqui na parte matemática, mas é o seguinte, esse nível é onde vocês vão receber um prêmio, olhem só, um prêmio, tá? Deixa eu apagar aqui. Nesse nível, vocês vão receber um prêmio, com a melhor relação retorno risco. Olha que legal. Por que a gente usa esse prêmio? Porque a gente vai ter a melhor relação retorno risco. Retorno em quê? Em termos percentuais. O prêmio de uma call, por exemplo, usualmente com 5% acima do preço de exercício, gira em torno de 2 a 3% do preço da ação. E o prêmio de uma put, 6% abaixo, vai girar em torno de 1,5 a 2% do preço da ação. Então, vendendo os dois, você vai ter aí 3,5, 4% do preço da ação em termos de prêmio. Então, isso é o retorno. E qual é o risco? É o risco de ser exercido, né? Então, lembram que na nossa estratégia, a gente quer obter o melhor prêmio com a menor chance de ser exercido, tá? Por isso que a gente usa esses níveis aqui. Claro que não precisa ser exato, mas tem que ser algo próximo disso, tá? Por exemplo, uma call, essa call aqui, ela tem em média 30% de chance de ser exercido. E essa put aqui, ela vai ter em média 25 a 28% de chance de ser exercido, tá? Então, quando a gente faz escolhe esses lastros, é por causa disso, para que a gente tenha um prêmio que me dê um ótimo retorno com uma chance pequena de ser exercido. Se eu quiser um prêmio maior, eu tenho que diminuir essa distância, e aí eu aumento a minha chance de ser exercido. Se eu quiser diminuir o meu risco, ou seja, a chance de ser exercido, eu tenho que ter um retorno menor. Então, quando a gente faz isso ao longo de várias operações, esta relação aqui obtida por esses níveis é a que dá o melhor relação risco-benefício. Pode até ser que algumas vezes possa ter chance de ser exercido, mas o que importa para nós é o longo prazo. São várias operações ao longo do tempo. A gente sabe que algumas vão ser mais vantajosas, outras não, mas que no longo tempo a gente vai ser vitorioso. Essa que é a ideia principal, ok? Então esse é o critério de entrada. Nós entramos com esses níveis. Lembrando que quando vocês forem fazer a venda de opções, a primeira venda, se tiverem faltando 3 semanas para o vencimento e não 4, você tem que fazer esse ajuste. Aí não será mais 5%, será em torno de 3,5, 3,75 para call e 4,5 a 5 para put. Se tiverem faltando 2 semanas, você tem que diminuir essa distância. Então seria em torno de 2,5 para call e 3% para put e assim sucessivamente. E lembrando que para alguns ativos que a volatilidade é menor, então às vezes você tem que baixar um pouco
essa distância para que você consiga liquidez, tá? Mas a regra geral é essa que eu falei para vocês. Aí vem a questão agora, quais são os critérios de saída, né? E aqui entra a rolagem. Quais são os critérios de saída? Uma vez que você vendeu, quais são os critérios de saída da venda? Saída da venda de opções, né? Nós já vimos lá na estratégia que a gente olha toda quinta-feira para decidir se rola ou não a venda que foi feita anteriormente, tá bom? Quais são os critérios de saída? Então, existem 3 critérios de saída. Quais são esses 3 critérios? Primeiro, é o tempo. Primeiro critério é o tempo. De acordo com o critério tempo, a rolagem tem que ser feita na quarta ou na quinta-feira que antecedem o vencimento. Tá? Então, quarta ou quinta, como a gente olha na quinta, a gente acaba sempre fazendo na quinta, que antecede o vencimento. Então, isso é ponto pacífico. Tem que ser feita. Por quê? Porque se acontecer algum evento ou que eleve a uma alta ou uma queda muito forte na sexta, no sábado, no domingo ou mesmo na segunda e ultrapassar o seu preço de exercício, você vai ser exercido, não tem o que fazer, tá bom? Então, para evitar, como a gente não quer ser exercido, a gente quer só ficar ganhando os prêmios, a gente se antecipa a isso e na quarta ou na quinta-feira que antecede o vencimento tem que rolar. Então, esse é o primeiro critério. Qual é o segundo critério? Preço de exercício. Quando ele é ultrapassado. Tá? Então, por exemplo, se eu vendi, lembra um exemplo lá da call que eu vendi com preço de exercício a R$ 52,50? Então, se eu olhar na quinta-feira, seja qual quinta-feira for, e o preço da ação, que é o preço do ativo, estiver ultrapassado o meu preço de exercício, ou seja, vamos supor que a ação esteja R$ 53,50. Ele ultrapassou o meu preço de exercício da call. Então, eu tenho que rolar a venda dessa call. Por que eu tenho que rolar a venda da call? Mesmo sabendo que eu praticamente não vou ser exercido, a gente já viu isso aí, por que a gente não é exercido antes do vencimento? Mas por que tem que rolar? Porque agora essa opção, ela está perdendo o efeito do θ, né? Que não é o θ que é a nossa principal vantagem. Essa opção que passou a ser ITM agora, ela vai ter pouco valor extrínseco e o θ já não vai mais me ajudar. Então eu passo agora a estar em desvantagem, ou pelo menos eu perdi boa parte da minha vantagem em relação ao que eu tinha antes. Então por isso eu tenho que rolar essa venda, tá? Eu tenho que recomprar essa opção e vender outra, colocando lastro novamente daqui para cima, para que eu me mantenha sempre OTM. Esse é o objetivo da estratégia. Você está sempre OTM para que você possa usufruir do decaimento pelo tempo, tá bom? Então, isso vale tanto para call, no caso da alta, quanto para put, no caso da queda, né? No exemplo lá que eu dei, se o preço da ação cair, né? Lembram que o preço de exercício era 47, né? 47. Se o preço da ação for a 46, eu tenho que fazer a rolagem aqui, porque agora eu já não estou mais OTM na venda. Então, esse é o segundo critério, preço de exercício. E o terceiro critério é o retorno do prêmio. Retorno do prêmio. O retorno do prêmio, como é que eu faço? Seguinte, na quinta-feira, né, sempre na quinta-feira isso é para fazer, eu pego o prêmio que está dando no dia daquela opção que eu vendi e divido pelo preço do ativo. Pronto. Vamos dar um exemplo. Suponha que eu olhe aqui na quinta-feira e o prêmio de uma opção que eu vendi esteja dando 5 centavos e o preço da ação esteja em R$50. 0,5 reais aqui, né? 0,05, 50. Se eu dividir este prêmio por este preço da ação,
o meu retorno vai ser de 0,1%. Certo? Esse é o retorno que esse prêmio está dando hoje. Tudo bem, quando eu vendi lá para trás, ele estava muito bom, muito gordo, mas agora ele está custando 5 centavos. Bom, e como que eu comparo isso com a renda fixa, né? Que é, sempre a minha comparação é a renda fixa. Então, a renda fixa é dada pela taxa Selic. A taxa Selic está em 6% ao ano, o que dá 0,5% ao mês e 0,125 por semana. Então, vamos supor que aqui estejam faltando 3 semanas para o vencimento. Esse prêmio está me dando 0,1%. Quanto que me daria a renda fixa em 3 semanas? 0,375%. Né? 0,125 por cada semana, multiplica por 3, dá 0,375. Ou seja, o retorno que este prêmio está me dando, retorno é inferior ao que eu estou ganhando com a renda fixa. Então não vale a pena mais eu ficar com esse prêmio, porque eu estou me arriscando muito para ganhar 5 centavos. Então é melhor eu comprar de volta essa opção e vender outra. No caso aqui, como estão faltando 3 semanas, ainda venderia na mesma série, obtendo um ganho maior. Ok? Então o racional da rolagem e da venda coberta são exatamente esses. Entrada, 5% acima para call, 6% para baixo para put. Saída, 3 situações. Primeira, tempo. Quinta-feira antes do vencimento tem que rolar a venda, independentemente do preço da ação. Segundo critério, preço da ação ultrapassou o preço de exercício, sempre na quinta-feira. Então você rola. Por quê? Porque você perdeu o benefício do teta, ou está perdendo o benefício do teta, do decaimento pelo tempo. E terceiro, o retorno do prêmio. Se o retorno for inferior ao da renda fixa, você também tem que rolar para você não ficar exposto a um risco de renda variável para ganhar um prêmio que está dando menos que a renda fixa. Ok? Então espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, deixe seus comentários, coloque suas dúvidas, que nós teremos o maior prazer em responder. E não esqueçam de assistir os vídeos sobre rolagem na prática, onde eu mostro lá no Home Broker como é que são feitas aí as rolagens da venda de call e put, conforme cada um desses critérios aqui que eu já coloquei para vocês. Um grande abraço, obrigado pela atenção e vamos todos enriquecer com saúde.